sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E hoje estamos no programa 78, estudando essa obra maravilhosa, Seara dos Médiuns, que é uma obra de Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E como nós sempre falamos, esta obra, ela analisa questões de O Livro dos Médiuns, que na verdade é o grande manual nosso, né? É o grande manual do médium espírita, é o grande manual daqueles que usam do fenômeno espírita. E hoje eles vão estar analisando o capítulo 5º da segunda parte, na questão número 84. 94. Nessa questão tem os parágrafos que são perguntas de Kardec, que são respondidos para os pelos espíritos. Então Kardec pergunta nessa sétima questão do capítulo 5º: já que as manifestações espontâneas são muitas vezes permitidas e até provocadas com o objetivo de convencer, parece-nos que se esta tivesse como alvo alguns incrédulos pessoalmente, eles seriam forçados a se render à evidência. Algumas vezes, eles se lamentam de não poderem ser testemunha de fatos concludentes. Não dependeria dos espíritos oferecer-lhes alguma prova sensível? Meus amigos, essa questão parece que ela é antiga, mas ainda hoje mesmo. Quantas vezes nós colocamos dúvidas na mediunidade de alguém, na comunicação que veio através de alguém, porque não veio através da gente. E a gente vai andando pedindo cada vez mais provas. Eu quero uma prova que isso é verdade, eu quero uma conclusão de que é assim mesmo. Por que o Espírito não apareceu na hora que eu estava? Por que a mensagem não foi dada na minha presença? Muitas vezes, companheiros, no nosso próprio meio existe isso. Porque a gente muitas vezes se liga muito mais ao médium do que ao conteúdo da mensagem. Não estou falando nem ao espírito, meus amigos, mas ao conteúdo da mensagem. E parece até que a gente vai caminhando como quem não precisasse de ajuda. Porque como nós temos ajuda, o programa é gravado, né? Hoje é segunda-feira, eu estou gravando o programa. Ontem, no domingo, teve de manhã um café com fé. E o capítulo do Evangelho que foi nos dado para estudo era sobre perdão das ofensas. E aí se conversar sobre perdão, dificuldade de perdoar, eu até perdoo, mas eu não esqueço, ficar sempre na cabeça o que a pessoa me fez. E aí eu falei assim, interessante, eu ao longo do tempo, eu tenho essa terapia com Joana de Ângeles. Vocês sabem, gente, eu fui assim estudando, meditando, mas procurando ajuda. Não é para decorar o texto, nem para explicar o texto, para procurar ajuda para mim mesma. E aí eu fui fazendo um teste do tempo que ficava em mim uma mágoa. E eu fui vendo assim, né? Desde algumas, e quase sempre a mágoa é daquele coração mais chegado a gente, né? Daquele amigo, né? Aí eu fui vendo assim, bem, dura uma semana, dura um mês. Agora, gente, eu vou vendo que demora. Assim, eu sinto, não vou falar que eu não sinto não, mas é questão de alguns minutos, daqui a pouco eu me distraio, aquele peso que fica aqui no meio do peito, né, que é o plexo cardíaco, esse peso dissolve, dilui, porque a gente tem que aprender a fazer isso. E isso foi fundamental, porque como os amigos sabem, eu tenho um filho que desencarnou numa situação de violência. Observa só, meus queridos, se eu não tivesse tido na mensagem espírita, no conteúdo espírita, esse trabalho.
Como é que eu ficaria? E aí vem também na nossa mocidade toda a obra romanceada de Emmanuel, 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Ave Cristo, Renúncia, Memória do Padre Germano. A gente foi na mocidade levada a ler esses conteúdos e isso vai ajudando a gente a quê? A pelo menos num aspecto a gente melhorando. A pelo menos uma virtude a gente conquistando. Para quê? Para a gente não atrapalhar o nosso futuro, porque a gente sabe que essa encarnação ela é poderosíssima, é importantíssima, mas nós já temos a consciência que não vai ficar tudo resolvido agora. Então, o que eu puder facilitar para o futuro, as amizades que você conquista, o que você pode absorver do bom que o outro traz, do sentimento de gratidão, tudo isso vai facilitando. Então a gente às vezes fica muito preocupado em saber se é verdade ou mentira, em saber se o médium está ou não mistificando, do que analisar o conteúdo da mensagem e ver o que serve para mim, em que ela é útil. E essa é a objeção de muita gente, né? E ele vai falando até, a resposta dos espíritos. Os ateus, os materialistas, não são a cada instante testemunha dos efeitos do poder de Deus do pensamento. Olha só, analisando a si próprio. Materialista, ateus, mas eles não pensam. Não há desafios nesse pensar, no próprio funcionamento dos órgãos, não existem desafios. Isso não os impede de negar Deus e a alma. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos? Os fariseus que lhe diziam: Mestre, fazei-nos ver algum prodígio, não se assemelham àqueles que atualmente pedem que lhes façais ver manifestações? Se não se convenceram pelas maravilhas da criação, tampouco se convenceriam, ainda que os espíritos lhes aparecessem de maneira menos equívoca, porque o orgulho os imobiliza, como cavalos teimosos. E aí, meus amigos, quando a gente vai olhando o quanto o orgulho, ele é inimigo, não é da mediunidade não, é o inimigo do espírito, porque a gente não quer ver, fecha os olhos para ver, não é? E aí ele continua dizendo: as oportunidades de ver não lhes faltariam se as procurasse de boa fé. É por isso que Deus não julga conveniente fazer por eles mais do que por aqueles que procuram sinceramente instruir-se, pois ele só recompensa os homens de boa vontade. A incredulidade deles não impedirá que a vontade de Deus se cumpra. Vedes bem que ela não impediu que a doutrina se difundisse. Deixai, portanto, de vos inquietar com a oposição deles, que está para a doutrina, assim como a sombra está para o quadro, dá-lhe maior relevo. Que mérito teriam se fossem convencidos à força? Deus lhes deixa toda a responsabilidade de sua teimosia, e esta responsabilidade será mais terrível do que imaginais. Felizes os que creem sem ter visto, diz Jesus, porque esses não duvidam do poder de Deus. Então, em relação a fenômenos, gente, intitulando a página como Fenômenos, Emmanuel, na reunião pública de 24 de outubro de 1960, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, falou assim: ateus diversos pedem fenômenos que os constranjam a crer na evidência do mundo espiritual. No entanto, é forçoso convir que, se fenômenos ajudam convicções, não alteram disposições. Olha que frase interessante, gente. Porque eu posso me convencer, mas será que esse convencimento vai ter um efeito real na minha vida? E qual é o efeito real na nossa vida, queridos? É a mudança de postura. E continua Emmanuel assim: nesse sentido, é justo assinalar que o espírito encarnado sobre a Terra reside transitoriamente num corpo, em cuja intimidade se processam transcendentes fenômenos anímicos,
que ele, de modo geral, não procura auscultar ou compreender. É isso, gente. Tem fenômenos fisiológicos. Eu senti ontem, pela segunda vez, no ouvido esquerdo, feito uma batidinha, sabe? Pum, pum, pum. Aí eu falei assim, opa, vou ter que procurar o otorrino para saber o que está acontecendo, né? Porque a audição já está me servindo há 71 anos. Então, ela pode estar cansadinha, pode estar havendo algum problema, não é, gente? É um fenômeno fisiológico. A nossa digestão, a nossa respiração, a nossa circulação, tudo isso está acontecendo nesse exato momento que a gente está parado fazendo outra coisa. Será que não dá para pensar, não é? Quem fez, quem criou esse automatismo? Porque não fui eu. Muitas vezes eu até ignoro o processo. Olha que interessante. Então, se eu começar a olhar o concreto, gente, porque esse aprendizado do concreto para o abstrato é muito interessante, mas às vezes o meu orgulho, a minha ociosidade, a minha preguiça mental faz com que nem o concreto eu analise. E se eu não analisar, se eu não olhar, se eu não souber, eu não vou compreender. E aí ele vai trazendo para a gente exatamente isto que nós falamos ainda há pouco, né? Para sustentar-se, tem o coração por bomba vigorosa e infatigável, pulsando cerca de 70 a 80 vezes por minuto. Mas levanta-se age à custa desse apoio, sem nada perguntar a si mesmo quanto a isso. E aí nós que fazemos atividade física, né, a gente sabe que a gente até acelera essas pulsações, a gente até mede essas pulsações, né, e fica mais atento. Mas muitas vezes a pessoa não tem essa noção. Ela só vai ter a noção se ela tiver um desmaio, né? Se ela tiver um mal-estar, que aí alguém vai olhar para assim, a pulsação está fraca, os batimentos cardíacos estão complicados. Aí sim, né? Quando há uma falha no funcionamento, é que eu valorizo. E vamos pensar na nossa vida, meus amigos. Será que eu preciso ter falhas em tudo que me sustenta para eu valorizar? Médiuns queridos, vamos olhar tudo que nos sustenta para que possamos realizar a nossa tarefa mediúnica. Será que já pensamos? A maioria de nós encontra uma sala arrumada, uma casa limpa, um sistema de águas funcionando, um material de higiene ali à disposição. Olha só, gente. Isso não foram os espíritos que materializaram. Algumas almas sempre tem alguém que chega mais cedo. Sempre tem alguém que se preocupa. Sempre tem alguém que doa e fala assim, olha, o sabonete está acabando, deixa eu comprar e colocar ele no lugar, né? A toalha ou papel toalha precisa ser retificado. Então tem muita gente se esforçando para que a gente consiga realizar a tarefa que nos compete. E a gente às vezes chega, faz a tarefa, sai e às vezes ainda sai reclamando por aquilo que não está do nosso agrado. Vamos pensar nisso. Isso eu estou falando do ponto de vista concreto, material. Eu ainda não citei a questão espiritual. E aí Emmanuel continua nos ajudando. Para respirar, usa os pulmões, semelhantes a filtros surpreendentes, com trabalho ininterrupto na oxigenação incessante do sangue. Contudo, repara as próprias forças a cada instante, sem ponderar nos prodígios da hematose, né? Que é a transformação do sangue venoso em arterial, né? Está acontecendo, meus amigos. Está acontecendo. E a gente nem pensa nisso, né? E a gente pensa tão pouco que muitas vezes até a gente continua naquela alimentação regular, desequilibrada. Eu tenho que falar com cuidado, que aí tem pessoa que fala assim, mas aí não pode uma friturinha? Até pode, né? A pessoa gosta, pode, mas não é todo dia fritura, não é?
Até não pode uma suquinha? A gente pode, né? Um docinho é muito bom, mas não é você comer, devorar uma caixa de bombom, um pudim inteiro. Essa temperança, por quê? A gente vai sobrecarregando esse aparelho que está nos servindo. E continua Emmanuel nos ajudando. Para pensar, conta com o cérebro, precioso maquinismo articulado por bilhões de células, a se definirem por funções específicas. Entretanto, efetua as mais complexas associações de ideias sem qualquer preocupação pelos mecanismos da mente. Queridos, que coisa boa, né? Nós temos aqui a Rádio Rio de Janeiro, temos o aplicativo, mas temos o radinho também. E sempre as pessoas falam assim: é muito bom estar na rádio, que eu estou dirigindo, ouvindo a rádio. Eu estou em casa cozinhando, ouvindo a rádio. Eu estou numa outra atividade, ouvindo a rádio. Olha só, meus amigos. Então a gente está fazendo alguma coisa, o cérebro está comandando o nosso movimento, né? Está comandando a atenção que está dirigindo, mas ao mesmo tempo eu estou ouvindo. E à medida que eu ouço, eu faço associações mentais. Olha quanta coisa está acontecendo. E eu muitas vezes não me dou conta disso, né? Que processo é esse? E continua Emmanuel. Para ver, dispõe do olho. Câmara fotográfica em cuja retina trabalham milhões de unidades celulares, com serviço determinado para as horas de luz intensa e para as horas de sombra. No entanto, enxerga espontaneamente, sem meditar, nos poderes sublimes da visão. Olha, a gente está enxergando. Eu compartilhei com os amigos quando eu fiz a cirurgia de catarata. Que maravilha, gente! Aí naquele momento que eu fui saber a história da lente, né, do piloto, e fui me inteirando disso. A partir daí, como eu valorizo a bênção de poder ver. Que coisa abençoada! Através dos meus olhos eu consigo ler, eu consigo me cuidar, não é? Eu consigo me inebriar ou me distrair com paisagens, não é? Quanta coisa boa, gente, pela simples possibilidade de ver. E ele continua: para escutar possui o ouvido, notável caixa acústica a estruturar-se em compartimentos diversos, destinado ao registro dos sons, mas ouve sem a menor admiração pelo portento auditivo. Sabe quando que a gente vai valorizar? Naquele momento em que ele estiver funcionando mais ou estiver com dificuldade. Eu via no anúncio de uma empresa de aparelhos auditivos, usando duas atrizes que usam o aparelho, né, e fazem a propaganda. E aí eu pensei assim: meu Deus, olha aí a importância, porque o ator, ele contracena, o ator usa ponto, né? Agora tem o ponto eletrônico. Imagina o que é não ouvir e necessitar trabalhar. E a gente ouve até o que não deve, né? E divulga, né? E a gente não pensa no poder, na bênção que é termos a audição. Olha que bênção. E continua Emmanuel nessa lição muito boa, né? Linda, intitulada Fenômenos, em que ele está analisando a questão, o número 94, no 7º parágrafo do Livro dos Médiuns, que vai falando das manifestações, dos fenômenos e da incredulidade daquelas pessoas, né, que questionam o fenômeno mediúnico. E ele continua nessa página dizendo assim: para exprimir-se, traz consigo a laringe, por verdadeiro instrumento musical destinado à produção fisiológica da voz. Contudo, expressa-se nas mais diversas línguas sem refletir nas maravilhas da fala. E aí a gente tem as pessoas, né, os espíritos encarnados, que têm uma habilidade muito grande de aprender idiomas.
e se expressam, se comunicam, né? A gente tem na nossa Rádio Rio de Janeiro o nosso Givanildo, nesse trabalho belíssimo do Esperanto, que seria a língua universal, né? Que mostra essa possibilidade. E que coisa bonita é o encontro de esperantistas de diferentes nacionalidades, né? Se comunicando. Olha que beleza. E assim, a comunicação tem a laringe, que é a voz, mas é através do mecanismo cerebral em que a gente consegue fixar palavras, né? Fixar estruturas. Cada língua tem uma estrutura. A língua neolatina é de um jeito, mas tem outras línguas que não são neolatinas, então é uma outra estrutura de declinação de tudo isso e que a pessoa consegue. Olha que maravilha! E a voz, a laringe, meus amigos, que coisa fantástica é o canto, né? Ou o canto individual, ou o canto coral, que harmonia se consegue através da voz. A gente tem até aqueles companheiros, tem um coral muito interessante, que eles fazem som de percussão. Eles fazem os instrumentos com a própria voz. Olha que maravilha, meus amigos. E ele continua a nos falar assim, Emmanuel. Para onde se volte, a criatura humana encontra fenômenos e mais fenômenos a lhe requisitarem as faculdades de interpretação. No entanto, se ainda não procura apreender a espiritualidade que carrega dentro de si mesma, como aceitará a espiritualidade que a desafia por fora? Vamos lá, meus amigos. Será que já deu para pensar que esse meu corpinho começou a partir da fecundação do óvulo da minha mãe e o espermatozoide do meu pai? E que a partir dali começou a haver uma multiplicação incessante das células e daqui a pouco elas se diferenciam e formaram o meu corpo com tantas funções? Eu no outro dia olhava meus pés, sabe? Olhava meus pés assim e estava analisando a perfeição dos dedinhos, né? O recorte, o desenho certinho do pé. E eu falei assim, puxa, olha só que presente, né? Graças a Deus eu não tenho nenhum incômodo, né? Eu até brinco que eu tenho uma irmã que aí ela tem que usar esses sapatos mais caros da linha do conforto, né? E ela é mais nova que eu. Ela é 10 anos mais nova que eu. E eu falo assim, olha, até nisso eu brinco, foi bom, né? Porque eu posso usar a rasteirinha, a baratinha, a sandália ou o sapato que for, eu não sinto dores. Então olha que bênção que é. E o meu pé anda muito. O meu marido que fala, brinca, né? Tem um demônio nas pernas, porque eu vou muito rápido, eu tenho uma marcha rápida, né? E observa, a gente tem que começar a agradecer isso, meus amigos. É gratidão a Deus, porque quem nos deu essa estrutura, né? Foi a lei de Deus através da reencarnação. Agradecer aos nossos pais que cuidaram de nós. Então ele diz, se eu não consigo trabalhar isso, a valorização desse conteúdo é espiritualidade. Se eu não consigo avaliar essa espiritualidade dentro de mim, como é que eu vou pensar na de fora? E aí Emmanuel vai encerrando falando assim, fujamos ao propósito sistemático de provocar fenômenos com o objetivo de impor ao homem a certeza da sua sobrevivência além da morte, porquanto de fenômenos múltiplos o caminho que ele percorre está cheio. Divulgando o estudo nobre e alicerçando nossas palavras no exemplo, ajudemo-lo, tanto quanto possível, a simplesmente raciocinar. Então a lição é linda, né? A gente vai mostrar o que está concreto, mas nada de provocar fenômeno para convencer o outro, porque isto não é o método que Kardec nos deu. E antes até de converter o outro, vamos pensar como é que o fenômeno espírita está funcionando na nossa vida, na nossa reforma moral. Pensemos nisso, meus queridos. Muita paz.
Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.